Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o próximo presidente do Brasil tem que ter essas características para ser um bom presidente, tá? A gente vai debater um pouco em cima disso e falar um pouco também sobre isso e eu também vou elaborar algumas ideias com vocês sobre as eleições de 26 e o que a gente tem que esperar das eleições de 26, certo? Então se inscreve no canal, deixa seu like, rumo a 100 inscritos nesse canal, bora pra cima! Vamos buscar ser mais inteligente, tem várias playlists aqui nesse canal para você buscar ser mais inteligente junto comigo, então vamos lá. Cara, vamos fazer uma análise. Quando a gente faz uma análise, a gente pega um cara respeitado no mundo todo, um cara que é temido no mundo todo, um cara que ele bota medo em quem é contra ele e ele é respeitado em quem é a favor a ele, e esse cara é Donald Trump. A gente tem que falar sobre esse maluco. O Trump, ele é um presidente de direita, um presidente totalmente radical pros Estados Unidos. Então ele é um presidente forte, ele é um presidente que tem suas características. Vamos pegar as características do Trump, que querendo ou não, fez funcionar e tá fazendo funcionar até agora. As características dele são algumas que a gente vai debater. Tá tudo anotado aqui nesse caderno, ó. Algumas características aqui embaixo sublinhadas. Eu vou estar debatendo um pouquinho sobre Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, sobre essas características do Trump que deram certo e que vivem dando certo nos Estados Unidos. E assim, a gente tem que ver o que tá dando certo lá e aplicar aqui, da melhor forma possível. Vamos lá. A primeiro quesito é características. A gente vai ter aqui, a primeira característica é América em primeiro lugar. O Trump, ele prioriza os Estados Unidos a todo custo. Eu sou um cara que também gosta de defender a nação brasileira, por mais que hoje ela esteja totalmente defasada, quebrada, socialmente falando, militarmente falando também ela tá terrível, mas assim, o último presidente que defendeu o Brasil a todo custo foi o Bolsonaro, tá? Eu diria que o Bolsonaro foi um bom presidente para defender o Brasil a todo custo, porque o Bolsonaro ele fez relações com outros países, como os Estados Unidos, a favor. E ele cancelou relações com China, comunista de esquerda, por exemplo. Isso são posicionamentos que vão importar muito em um presidente. São posicionamentos que não vão servir para se defender, mas para defender a nação. Quando um presidente assume o poder, ele tem que defender a nação, não ele, tá? Ele tem que defender a população, ele tem que fazer multiplicar o povo. E quando a gente olha para trás, a gente vê um cara que eu respeito sensacionalmente, assim, um cara absurdo. Ele se chama Enéas Carneiro. O Enéas, ele era nacionalista e, como eu já comentei aqui, eu acho que o maior erro do nacionalismo é a questão do comércio fechado, que não funciona, mas de resto, o nacionalismo daria muito certo com essa característica aqui. Essa característica de América em primeiro lugar podia virar uma característica de Brasil em primeiro lugar. Queremos um Brasil em primeiro lugar, certo? O nosso país em primeiro lugar, seja em todos os sentidos, tem que ser uma potência, o Brasil tem que ser uma potência, e simples assim, seja da melhor forma, seja militar, botando força e ordem, seja em relações com outros países, mas ele tem que ser forte. Voltando, guerra comercial. O Trump, ele é um cara que não gosta de estabilização comercial, ele briga comercialmente falando, né? Ele bota imposto ali, ele bota imposto aqui, ele taxa alguma coisa ali, mas isso é estratégia comercial, tá? É puramente estratégia de negócio, de comércio dele. Eu apoio, cara, é um pouco arriscado, mas para quem sabe fazer, faz girar. A gente vê os Estados Unidos sempre lucrando cada vez mais com essa ideia de guerra comercial. O Brasil hoje não aplica essa guerra comercial. O Brasil hoje, ele busca coisas mais estáveis, como a China. A China hoje, né, o Bolsonaro cortou relações, mas o Lula reatou relações com a China, muito porque os dois têm o mesmo plano de governo. A gente tem ministros que defendem a China comunista, para vocês terem uma noção. Enfim, eles reataram com a China, e essa reatação com a China, ela é o contrário de uma guerra comercial, né? E sem falar também que o Brasil pensa em fechar com o Mercosul e fazer negócio com países do eixo da Europa, né? Para poder bater de frente com os Estados Unidos, que taxou muita gente. Então, assim, é algo que a gente pode pensar futuramente, é algo que a gente pode observar se vai dar certo, tá? Mas é algo que também é pautado. O Trump consegue fazer muito bem, mas não significa que, por exemplo, o Bolsonaro conseguiria fazer muito bem. Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. A gente vem com
acordo internacional. Acordo internacional para mim é o mais importante. Acordo internacional é você fechar negócio com vários países alinhados a você. Ou seja, se o nosso Brasil hoje é de esquerda, então o Lula ele vai fechar negócio com países de esquerda. E simples assim. Entendeu? Vai fechar negócio com países de esquerda, seja comercialmente ou seja para autodefesa. A China, com certeza, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem hoje, né? Mas existem outros países que o Brasil defende, como a Venezuela. Eu acho que defender a Venezuela ou se colocar no meio da briga da Venezuela seja um erro brasileiro, com certeza seja um erro brasileiro. Mas é aí que vem a questão, né? A gente volta para primeiro. América em primeiro lugar, Brasil em primeiro lugar. O Lula não tá fazendo isso pelo Brasil. Ele não tá defendendo a Venezuela pro Brasil. Ele tá defendendo a Venezuela para ele mesmo sair bem. Essa é a diferença. Voltando. Combate à imigração ilegal. Cara, isso me incomoda muito, muito, muito. A gente vê países do nosso lado, como a Venezuela, como Cuba, como países que estão em decadência. Essas pessoas estão imigrando ilegalmente pro Brasil. A gente acha o Brasil ruim, mas essas pessoas que estão em ditaduras acham o Brasil maravilhoso. E tá certo mesmo, é a diferença social. E só que essas imigrações, elas acontecem em larga escala aqui no Brasil. Em larga escala. Coisa que o Trump não deixaria isso acontecer, tá? O Trump, hoje, ele defende a imigração legal e controlada. A gente já vai chegar lá. Mas a imigração... Essa imigração ilegal, ela é ruim, porque ela prejudica o país. As pessoas que estão imigrando ilegalmente da Venezuela para o Brasil, como um exemplo, de Cuba para o Brasil, elas trazem seus maus costumes, seus maus costumes do seu país, ou sua pobreza de seu país e traz para o nosso país. A gente conservar o nosso país é o melhor que a gente pode fazer, não evitando que eles venham para cá, não, pensa bem, mas defendendo uma imigração ilegal, evitando que isso aconteça. Se você quer viajar para o Brasil, de forma legalizada, de forma bonita, de forma organizada. E que essas pessoas se acostumam com o nosso Brasil. Não que a gente se acostume com eles. Não, não, não. Que eles se acostumem com o nosso Brasil. Simples assim. A gente volta aqui e vai falar sobre controlação da imigração. Mesmo que a imigração seja ilegal, a imigração tem que ser controlada. A Estados Unidos, a gente não vai ver Estados Unidos tendo uma maior gente brasileira. Estados Unidos é América em primeiro lugar. Assim como tem que ser Brasil. Brasil em primeiro lugar. Brasileiros em primeiro lugar. E depois os imigrantes. Totalmente controlado. Entendeu? Eu acho que isso é melhor se fazer. Para Brasil acabar virando acabar virando um espanhol da vida. Não gostaria. Eu acho que quem defende o nacionalismo, pelo menos chegar próximo disso, também não gostaria. Prosseguindo. A última coisa que está anotada aqui das características do Trump que eu acho que tem que ser adotadas no próximo presidente é controle dos juízes, ou seja, controles do STF. Assim, a esquerda conseguiu dominar o STF de uma forma absurda, tá? A gente sabe disso. A esquerda, ela dominou o STF, dominou as escolas, ela dominou a doutrinação, e não tem muito o que se fazer, pelo menos por agora. Mas os próximos presidentes que não sejam de esquerda, eles têm que quebrar essa hegemonia. Você ser presidente não adianta de nada se existe um congresso inteiro contra você, meu amigo. Isso que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro era de direita, certo? De direita conservadora. E ele trombou com o STF totalmente de esquerda. Tudo que o Bolsonaro fazia não valia de nada. O STF cobrava ele. Com o quê? Se explica em 24 horas. Se explica em 24 horas. Isso que implica? Mostra que o Bolsonaro não tinha poder algum, meu Deus do céu. Não tem poder algum o Bolsonaro tinha, tá? O Bolsonaro talvez tenha tido poder entre, sei lá, 2019, 2020, talvez ali, 2017, mais ou menos alguns anos assim, mas foi por muito pouco tempo, porque quem controlou mesmo o Brasil foi o STF. Tudo que o Bolsonaro tentava pautar não funcionava. Por quê? Porque o STF pautava. Então, o controle do STF, o controle dos juízes, o controle dos economistas de direita, conservadores, tem que voltar. Claro, dependendo do governo. Se a gente ter um cara de direita liberalista, então ele tem que pegar essa direita liberalista e colocar no STF, colocar nos economistas e colocar nas empresas. Assim, ter um país de direita. Essa é a diferença de ter um presidente de direita e ter um país totalmente oposto, é o que a gente tem hoje. O que adianta ter um presidente de direita, sendo que o resto do país inteiro consome a esquerda? Entende? E o que o Bolsonaro fez foi simplesmente só atacar a mídias que flertavam com a esquerda, tipo a Globo. Mas ele só atacou.
Ele não combateu, ele só atacou. Ele só mexeu na ferida. Isso é diferente, tá? E eu acho que é isso que um futuro presidente do Brasil tem que ter, né? De direita ou de esquerda, mas eu acho que de direita o quanto antes, porque a gente está vendo que a esquerda não consegue se manter. O sistema econômico é uma prova disso. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo mais explicativo. Espero que tenham gostado dessa dinâmica de vídeo. É isso. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. Bebam café. Valeu e fui. Rumo a 100 inscritos nesse canal, hein?